Na aula de hoje, vamos falar sobre função geradora de momentos de variáveis aleatórias. É o capítulo 4, parte 3. Então, nosso sumário consta de definição de função geradora de momentos, depois vamos falar de algumas propriedades um pouquinho mais elaboradas. Função geradora de momentos. Uma classe ampla de funções geradoras é a função geradora de momentos, que a gente tem outras funções geradoras que nós não vamos tratar nesse curso. A função geradora de momentos, na definição 1.1, vamos considerar uma variável aleatória qualquer cujo conjunto suporte é S de x. Então, a função geradora de momentos nós vamos representar por m de x, uma função m de x, para indicar que é da variável aleatória x, avaliada em t. Então, essa função emão, avaliada em t com índice x aqui, é função geradora de momentos da variável aleatória x. Avaliada em t, ela é dada por essa esperança de e elevado a tx. Veja que e elevado a tx, variável aleatória x. Então, a esperança de e elevado a tx é a definição formal de função geradora de momentos. Essa esperança, para o caso discreto, a gente poderia falar de outros casos, o misto, temos até o caso multivariado que não vou tratar também aqui. No caso discreto, nós vamos somar o x em relação ao suporte, da função, nós estamos usando o lotes aqui na definição, e a esperança de qualquer função de uma variável aleatória é a função vezes a função de probabilidade ou a função vezes a densidade, somados em relação ao suporte ou integrados, se ela for contínua, em relação ao suporte. De menos infinito a mais infinito ou na região definida pelo suporte, que pode ser um subconjunto qualquer dos reais. Essa esperança de e elevado a tx, de txão, que é e elevado a tx vezes p de x somado em relação a todo x do suporte, se x for discreta, e e elevado a tx, que é a função, que é g de x vezes f de x, e elevado a tx vezes f de x dx de menos infinito a mais infinito para x contínuo, é chamada de função geradora de momentos para t pertencente aos reais, desde que a soma integral convirja para todo t na vizinhança da origem. Se houver convergência, vai existir a função geradora de momentos. Caso não haja essa convergência ou da soma ou da integral, não haverá a função, não será definida a função geradora de momentos. Então, ela não existe. O t tem que ser avaliado na proximidade de zero, para a existência disso. Vamos ilustrar, então, essa obtenção, um caso discreto e um caso contínuo, Vamos considerar, no caso Bernoulli, o exemplo 1.1. Função geradora de momentos para a distribuição Bernoulli. Então, x é uma variável Bernoulli com parâmetro θ, entre 0 e 1. Então, probabilidade x é igual a 0 é 1 menos θ, probabilidade x é igual a 1 é igual a θ. E θ é o número entre 0 e 1. A função geradora de momentos dessa distribuição é o emão, avaliado em t da variável aleatória x, função geradora de momentos de x, avaliado em t, é a esperança de e elevado a tx. É a soma para x, como é discreto, de 0 a infinito, de e elevado a tx, p de x avaliado em x. Então, é a função que eu quero achar, é o g de x, vezes a função de probabilidade, para todos x dos reais ou para todos x do suporte. Nosso x do suporte, na verdade, é o 0 e 1. Então, não precisamos somar para todos os valores inteiros não negativos, não. Na verdade, se o x for 2, x for 3, p de x é igual a 0. Então, essa soma aqui se restringe apenas os termos para x igual a 0 e para x igual a 1. Então, quando x for 0, e elevado a t vezes 0, qual que é a probabilidade de x ser igual a 0? 1 menos θ. E mais, porque é um somatório, quando x for 1. Os demais termos são nulos. E elevado a t vezes 1 vezes probabilidade de x ser 1, que é θ. Isso aqui dá e elevado a 0 dá 1 menos θ. Está aqui o resultado. E e elevado a t vezes θ. E elevado a t vezes θ. E esse é o resultado final. Então, essa é a função geradora, que veja que ela é uma função do θ. E elevado a t vezes θ mais 1 menos θ. Essa é a função geradora de momentos da Bernoulli. Logo, a gente apresenta como que a gente usa isso para calcular algumas coisas interessantes. São as propriedades que nós vamos ver para frente. Vamos ver agora no caso binomial. Uma variável aleatória binomial, x, com parâmetros n e θ, n maior ou igual a 1 inteiro e θ é um número entre 0 e 1. A sua função de geradora de momentos, emão,
avaliado em t de x, é a esperança de e elevado a tx. Então, como é discreta, e elevado a tx, p de x, avaliado em x, para x variando de 0 a n. Né? O infinito aqui, o suporte vai até n, então esse somatório até infinito aqui vai se restringir até n, porque p de x para x maior que n é igual a zero. Se o x for n mais 1, dá zero. Se o x for n mais 2, dá zero. Até infinito vai dar zero. Infinitos contáveis, desculpa, parcelas aqui vão se anular. Então, vou somar do 0 ao n. Esse somatório vai restringir a soma de x variando de 0 a n. Então, etx vezes a função de probabilidade, que é n combinado x a x, θ x, 1 menos θ elevado a n menos x. Vamos juntar, olha, está elevado e elevado a t elevado a x e θ elevado a x. Vamos juntar o et vezes θ num termo aqui elevado a x. Foi o que nós fizemos aqui. Juntamos esse termo com esse, elevado a x. Portanto, e elevado a t elevado a x dá o etx. Θ elevado a 1 elevado a x é θ a x. Vou recompor lá. O resto é igual. Ora, isso aqui é a soma dos termos de um binômio de Newton. Né? Com o primeiro termo igual a e elevado a t vezes θ, é o termo A, mais o termo B, que é 1 menos θ, mais 1 menos θ, isso aqui é elevado a n, que é o binômio de Newton, A e B. A e B. A está aqui, B está aqui. E elevado a n, que eu tenho essa soma até o termo n. São n mais 1 termos, como eu disse anteriormente em outra aula, vai até n. Então, isso aqui é A mais B elevado a n, pelo teorema binomial. Então, essa é a função geradora de momento da distribuição binomial. E elevado a t vezes θ mais 1 menos θ elevado a n. Veja, se eu tiver n igual a 1 aqui, o que acontece? Então, dá et vezes θ mais 1 menos θ, porque está elevado a 1. Dá exatamente isso, que é o da Bernoulli. Por quê? Porque a Bernoulli é um caso particular da binomial quando n é 1. Então, se o n for 1, isso aqui cai no caso particular da Bernoulli. Para finalizar os casos discretos, vamos ilustrar o caso Poisson a seguir. Então, nosso exemplo 1.3 é a função geradora de momentos para a distribuição Poisson. Então, x tem distribuição Poisson. Mesma coisa, função geradora de momento é essa esperança aqui, de e elevado a tx. É a soma do elevado a tx vezes a função de probabilidade. X agora de 0 a infinito e o nosso suporte vai de 0 a infinito realmente. Então, nesse caso aqui, nossa soma não vai se restringir, não, como nos casos anteriores. Então, e elevado a tx vezes a função de probabilidade da Poisson, que é e elevado a menos lambda, comparando com lambda, obviamente, maior que zero. E elevado a menos lambda, lambda x sobre x fatorial. Eu coloco o e elevado a menos lambda em evidência porque não depende do x. Coloquei ele em evidência na soma. E o e elevado a t vezes lambda, etx e o lambda x, ambos estão e elevado a t e o lambda estão, eu posso estar multiplicando aqui, então eu posso elevá-los simultaneamente a x. Ó. Porque se eu multiplicar et, cada fator desse elevado a x, eu tenho o primeiro fator elevado a x, que é o etx que está aqui. O segundo fator elevado a x me dá o segundo fator aqui, esse produto, sobre x fatorial. Ora, isso aqui é a expansão em Taylor de e elevado ao número que está aqui, dessa função aqui, ó, e elevado a lambda t, e elevado a et vezes lambda. Usando a expansão de série de Taylor dessa função, eu tenho que essa expansão em Taylor dessa função aqui dá esse somatório de x variando de 0 a infinito disso aqui. Quando era lambda elevado a x, isso deu e elevado a lambda. Não sei se vocês lembram. Lambda elevado a x sobre x fatorial. Essa soma da e elevado a lambda. Agora, eu juntei esse termo aqui com esse termo aqui. Ambos estavam elevados a x, pus o x em evidência, entre aspas, no exponencial lá. E elevado a t vezes lambda elevado a x. Portanto, se eu simplificar isso aqui, eu estou com o mesmo expoente, somando os expoentes, colocando o lambda em evidência, eu tenho e elevado a lambda e elevado a t menos 1. Isso aqui é a função geradora de momento da Poisson. Agora, por casos contínuos, vamos falar da uniforme. Então, se x é uma variável aleatória uniforme em AB, com B maior que A, reais, A e B. Então, a função geradora de momentos, novamente, a definição é a esperança de e elevado a tx1.
Essa esperança, como é contínua, agora é uma integração. Vamos trocar as somas por integral. Usando o nosso LOTS para calcular essa esperança, é o valor da função vezes o valor da função densidade integrado no suporte da variável, que é o intervalo dos reais entre A e B. Então, a densidade da uniforme é 1 sobre B menos A. dx integral entre A e B. Ora, essa integração aqui, B menos A é uma constante, integral de ETx é ETx sobre T. Porque se eu derivar ETx sobre T, deriva o expoente e multiplica por ETx. O expoente derivado é T. T cancela com T, então dá E elevado a Tx, B menos A, que é o resultado que está aqui. Ó. ETx sobre B menos A. Então, a integral de ETx é ETx sobre B, sobre T. ETx sobre T. E o B menos A vem de lá porque é uma constante, não depende do x. Para x entre A e B. Então, substituo aqui por A e substituo aqui por B. Então, eu vou ter ETB sobre TB menos A menos ETA sobre TB menos A. Ou seja, ETB menos ET menos A, porque o denominador é comum, sobre TB menos A. Não dá para simplificar mais nada aqui, então a função geradora fica desse jeito, obviamente, para ser válida, t não pode ser zero. E coloquei um resultado aqui, a mid x avaliado em zero, se o t for zero, ele será considerado igual a 1. Tá? Então, é um caso particular. Por que vai ser 1? Se o t não pode ser zero? Então, para t's diferentes de zero, a função geradora vale isso. Para t igual a zero, vale 1. Por quê? Ora, coloque t igual a zero aqui. O que acontece? Dá e elevado a zero. E elevado a zero, porque 0 vezes x dá 0. E elevado a zero é 1. Esperança de uma constante 1 é quanto? É 1. Então, se a esperança de x em zero é sempre 1. Então, essa função geradora ela vale para todos os valores de t reais. Esse caso particular, o mid x igual a zero tem que ser computado direto dessa expressão aqui, e não por aqui, porque senão vai dar a divisão por zero aqui, você não consegue achar o valor de mx é zero aqui. Então, mas a esperança de 1 é 1, por isso que ele é 1. Tá? Então, estou explicando isso aqui. Na exponencial, nós podemos realizar a maioria dos cálculos. Isso vale para toda a variável aleatória, que é o resultado que eu acabei de falar. Só que nós não precisamos fazer um caso particular para a maioria delas, porque não dá problemas de divisão por zero, como aconteceu aqui na maioria dos casos. Então, esse é o caso. Na exponencial, um segundo exemplo. Então, nosso exemplo 1.5, do caso contínuo, né? 1.5 geral, é o segundo exemplo do caso contínuo. Então, a variável x exponencial tem essa densidade, lambda elevado a menos lambda x, para lambda maior que zero e x também maior que zero. Então, a função geradora de momentos é a esperança, novamente, a função geradora de momentos, é a esperança de e elevado a tx, essa esperança aqui. Então, usando Lotus, que é o teorema lá do estatístico preguiçoso, né? A lei do estatístico preguiçoso. Ele é a função vezes a densidade, a função vezes a densidade é integrada no suporte da variável aleatória como exponencial de zero a infinito. Eu coloco o lambda em evidência, mesmo a base, soma os expoentes. Então, ETx, E menos lambda x multiplicado, então dá E, Tx menos lambda x. Põe o x em evidência, T menos lambda. Está aqui. Dx, zero a infinito. Essa integral aqui, trivialmente pode ser obtida, da E elevado a T menos lambda x sobre T menos lambda. Então, a primitiva dessa função aqui, de zero a infinito. Então, tomando o limite quando x vai para infinito aqui, esse e elevado a t menos lambda x, t menos lambda aqui vai ser zero, porque nós temos que fazer uma restrição em que t que ser menor que lambda, senão essa integral aqui vai divergir, ela vai dar infinito. Então, para todo t menor que lambda, isso aqui vai dar negativo, então esse valor dessa função, tomado o limite para x tendendo para infinito, dá zero. Menos o valor quando x for zero. Quando x for zero, zero, essa parte aqui dá 1 sobre t menos lambda, vezes lambda. E o menos da fórmula de quando substituo isso aqui dá zero, menos essa quando substituo por zero, então dá menos
o menos da expressão avaliada em zero aqui. Então, se eu simplifico isso agora, né, dá, trocando o lambda e o t a ordem aqui, então troco o sinal, dá lambda sobre lambda menos t. Então, a função geradora de momento exponencial é lambda sobre lambda menos t para t menor que lambda. Por isso que troco o sinal aqui, porque está restrito a t menor que lambda. Se o t for maior que lambda, isso aqui diverge, então não serve. Então tem uma restrição na função geradora de momento exponencial, que ela vai existir somente para t menor que lambda, senão ela vai divergir e não vai existir. E o último exemplo, nós vamos ilustrar o caso da distribuição normal. A função geradora da normal. Então x é uma distribuição normal, com média μ e variância σ2, a função geradora de momentos, novamente, é dada pela esperança de e elevado a tx, usando o lótus e elevado a tx, integral de menos infinito a mais infinito, e elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre 2 σ2, 1 sobre a raiz de 2π, que faltou aqui também, vezes σ2. Faltou esse termo aqui nessa integração aqui. Então, coloquei ele em evidência, mas esqueci de colocar ele aqui. Então, leiam aqui 1 sobre raiz de 2π σ2 vezes essa integral, usando o lótus. Já colocamos, porque isso aqui vezes isso, vezes isso é a densidade. Agora, como está e elevado a tx e elevado a essa parte aqui, nós podemos manter o expoente, conservar a base e somar os expoentes, porque é um produto, né, de dois termos com a mesma base. Então, fazendo isso, dá esse termo aqui, mais tx no mesmo expoente do e. Completando quadrados aqui, então, acrescentando termos e somando termos, o que eu fiz aqui? Ó? Tx, t vezes x está aqui, ó. Tx estava lá. Então, t vezes μ dá menos tμ, mais tμ, então eu somei zero no expoente. Só que eu rearranjei desse jeito. Esse e elevado a tμ aqui, eu coloquei em evidência. Sobrou essa parte aqui, ó. T menos μ de x aqui só. Então, esse e elevado é um produto, né? Tem soma, então eu posso transformar em produto, faço o caminho inverso. Produto, conservo a base, soma expoente. Ou então, fatoro, né, em dois termos. E elevado a isso tudo aqui, vezes um outro e elevado a isso. Põe esse outro e elevado a isso em evidência, porque não depende do x que eu estou integrando. Sobrou isso aqui. Nessa parte agora, eu vou somar zero de novo. Vou somar T2 σ2 e subtrair T2 σ2. Ora, eu dividi tudo por 2 também. Esse 2 estava aqui, ó. Então, se eu dividir tudo por 2, esse termo que não tinha 2 tem que aparecer um 2, para o 2 cancelar e ficar um termo sem 2. Esse 2 está aqui, dividido por esse 2 está aqui, dá o txμ, que estava lá. Esse termo aqui, o 2 que estava lá, está aqui de fora. Então, se ele for colocado para dentro de novo, dá aqui. E eu acrescentei menos T2 σ2 sobre 2, subtrair, e somei T2 σ2 sobre 2, e, portanto, eu tenho esses termos aqui. Um desses termos aqui, o T2 σ2, sobre 2, eu vou fatorar aqui esse E com produto de dois E's, um E com tudo isso, exceto isso, e um outro E multiplicado por um outro E elevado a T2 σ2 sobre 2. E eu vou colocar esse E T2 σ2 sobre 2 em evidência. Então, vai sobrar só essa parte até aqui dividido por 2. É o que está aqui. Isso aqui é um quadrado perfeito, se vocês perceberem. Esse valor aqui, o σ2 achando o mínimo aqui, o σ2, primeiro eu achei o mínimo para facilitar a visualização disso. Então, achando o mínimo que é o σ2 em todos os termos, vai aparecer um σ2 e eu coloquei ele em evidência para fora dos parênteses aqui. Então, vai aparecer um σ2 aqui, porque a hora que eu dividir, desaparece esse σ2 com esse. A hora que eu dividir, esse termo aqui fica dividido por σ2 que estava lá, e esse termo apareceu um σ2 a quarta. Então, esse aqui é um quadrado perfeito, que é x menos μ menos t σ2. O primeiro termo é esse, e esse aqui é um segundo termo, ao quadrado, sobre 2 σ2. Essa integral aqui é o núcleo de uma normal. É o x menos a sua média, x menos sua média ao quadrado sobre 2 σ2. Se a gente integra isso, isso aqui dá exatamente a constante normalizadora da normal, que é 2π, raiz de 2π σ2.
E isso vai cancelar com esse raiz 2π sigma 2 está aqui, e vai sobrar o que a gente, como é a mesma base aqui, eu esqueci de falar, nós mantivemos a base e somamos os expoentes. Então, transformou desse jeito. Então, isso aqui cancela, sobra só o e elevado àquilo ali. Então, e elevado a mi v mais, no expoente, t ao quadrado sigma 2 sobre 2. Então, essa é a função geradora de momentos da distribuição normal, que é bem conhecida, vocês já devem ter usado isso em alguma disciplina. Propriedades. A obtenção dos momentos a partir da késima derivada da função geradora de momentos, a gente pode conseguir os momentos da variável aleatória. O que é momentos? É a esperança de x elevada a r, os momentos centrados na origem, que é o zero. Então, a esperança de x elevado a r por um r inteiro, r igual a 1, r igual a 2, r igual a 3, pode estar relacionadas com a derivada da função geradora de momentos. Então, essa é a função geradora de momentos, que a gente obteve vários exemplos ali, calculamos ela. Se nós derivarmos essa função geradora de momentos r vezes a résima derivada, e representarmos com subscrito aqui r entre parênteses, para lembrar isso, que é a résima, se o r for 1, é a primeira derivada. Em relação a t, né, e avaliar ela no ponto t, nós, no ponto t igual a zero, nós podemos relacionar isso com os momentos de uma variável aleatória, que é a esperança da variável aleatória elevada a uma certa potência r. Então, está relacionado com a résima derivada da função geradora de momentos. Por exemplo, se a gente pegar a segunda derivada aqui e avaliar essa segunda derivada em relação a t, em t igual a zero, nós vamos ter a esperança de x ao quadrado. Se nós pegarmos a terceira derivada dessa função em relação a t e avaliar esse resultado dessa derivada em t igual a zero, nós temos a esperança de x ao cubo. E assim vai. Então, isso é o momento centrado na origem. Veja que não é na média, é centrado na origem. Esperança de x a r é o résimo momento, é a résima derivada da função momento em relação a t avaliada em zero. Isso dá a esperança de x elevado a r. Se o r for zero, qual que é a derivada zero? É a própria função original. Então, por definição, né, por convenção, quando r igual a zero, não faz sentido falar em derivada. Então, o μ, quando r é zero, é a própria função geradora de momentos. E a função geradora de momentos, quando x é zero, é o x elevado a zero, que é 1. E nós já vimos lá que é o e elevado a tx. Se o t é zero, o que acontece? E elevado a zero. E elevado a zero é 1. Esperança de 1 é 1. Tá? E isso dá o momento não centrado, o résimo momento não centrado, o zeroésimo momento não centrado. Então, quando t é 1, esperança de x elevado a zero, obviamente é 1, porque x elevado a zero é 1 para tudo, é uma constante 1. E a esperança de uma constante é 1. Não vou provar esse teorema aqui, no livro tem a prova. Então, se nós considerarmos, vamos dar um exemplo, né? A binomial, a variável aleatória x, a gente sabe que tem parâmetros n θ e que a função geradora nós derivamos no exemplo anterior, que é e elevado a t vezes θ mais 1 menos θ elevado a n. Determinar a esperança de x, r igual a 1, esperança de x ao quadrado, r igual a 2, usando as derivadas da função geradora de momentos. Então, a primeira derivada em relação a t, se eu derivar isso aqui em relação a t, eu não vou falar não, dá isso aqui. E se nós avaliarmos, usando a regra da cadeia, se nós avaliarmos em t igual a zero, quando t igual a zero, depois vocês façam, é uma derivada relativamente simples, mas tem que usar a regra da cadeia. Porque tem um expoente n aqui e ela é função do t aqui. Então, dá isso aqui. Se nós avaliarmos em t igual a zero, dá e elevado a zero, aqui dentro também é igual a zero, e aqui fica igual. E elevado a zero é 1. Então, dá n θ, aqui de fora. E elevado a zero é 1. Θ mais menos θ, 0. 1 elevado a n menos 1, 1. Então, o que sobrou? N vezes θ. Essa quantidade aqui é n θ. O que é isso? É a esperança de x. Porque o r é igual a 1. Primeira derivada. Primeira derivada é a esperança de x elevado a 1, que é a média da variável aleatória, ou seja, esperança de x.
que é n-θ, que a gente já havia provado de outro jeito. Então, a função geradora de momentos, agora explicando para vocês, ela serve, uma das coisas que ela serve é que ela é muito útil para determinar médias, variância ou qualquer momento que você precisar da distribuição da variável aleatória x de interesse. Agora nós temos que derivar essa função aqui, às vezes a conta para derivar não é muito trivial. Nós temos que derivar essa aqui novamente em relação a t. Então temos que usar a regra do produto, que tem uma função aqui de t e outra função de t aqui. Aqui dentro temos que usar a regra da cadeia e a regra do produto. FG, F', G mais FG'. E para obter a G', que é essa que está marcada, nós temos que usar a regra da cadeia. Fazendo a segunda derivada, derivando a M1 em relação a t, eu tenho isso aqui. Não vou entrar em detalhes, né, da derivada. Depois vocês façam para treinar. Se t igual a zero, onde tiver t aqui eu vou substituir por zero. Trivial, isso aqui dá 1, como nós já vimos, dá n-θ aqui. E essa parte aqui, ó, dá n-θ menos 1 menos θ, então vai dar n menos 1, põe o θ em evidência, dá n menos 1 θ, mais 1. E essa parte aqui dá n-θ, isso aqui dá 1. Então dá n-θ vezes isso aqui. Então a função geradora de momentos, esperança de x ao quadrado na binomial, esse aqui é a esperança de x ao quadrado da binomial. É n-θ vezes 1 mais n menos 1 vezes θ. Um segundo exemplo é referente à distribuição Poisson, cuja função geradora de momentos é essa. Vamos obter a esperança de x e esperança de x ao quadrado. Então vamos derivar a primeira vez, derivamos essa função em relação a t, temos a primeira derivada, e avaliamos em t igual a zero. Isso dá a esperança de x elevado a 1, que é a esperança de x. Então, se nós avaliarmos em t igual a zero, nós temos a esperança de x. Então, onde tem t aqui na derivada, substituímos por zero. Então, isso aqui dá 1, dá 0, dá e elevado a zero dá 1, e esse aqui elevado a zero dá 1, sobra lambda. Está aqui. Dá 1, isso aqui dá 1, menos 1 dá 0, vezes lambda dá 0, e elevado a 0 é 0, é 1, e elevado a 0 é 1, 1 vezes 1, 1, vezes lambda, lambda. E a segunda derivada, temos que derivar essa função novamente em relação a t e avaliá-la em zero para obter a esperança de x ao quadrado. Então, derivamos, a segunda vez deu essa expressão, onde tiver t aqui eu ponho zero, avalia ela em zero. Então, dá e elevado a zero, mesma coisa, e elevado a zero. Então, isso aqui dá 1 menos 1, 0, dá e elevado a zero é 1, e elevado a zero é 1, dá lambda. 1 mais lambda vezes e elevado a zero, que é 1. 1 mais 1, 1 mais lambda. 1 mais lambda vezes lambda. A esperança de x é lambda. Pronto. Temos a esperança de x e a esperança de x ao quadrado, que é uma das vantagens de usar a função geradora de momentos. Bom, e nós podemos calcular a média, por esse corolário aqui, média e variância da variável aleatória x a partir das derivadas da função geradora de momentos. Então, se x é uma variável aleatória com suporte sx, a média e a variância de x são dados. A média é a própria derivada avaliada em zero, que nós já vimos, né, que é a esperança de x, que a gente já tinha visto isso no teorema, e a variância é esperança de x ao quadrado, que é a segunda derivada avaliada no segundo momento, menos a primeira derivada avaliada em zero ao quadrado. Então, a segunda derivada avaliada em zero dá a esperança de x ao quadrado. Isso aqui dá a esperança de x ao quadrado, que é a definição de variância. E a prova é isso. A média é trivial, né? Nós sabemos isso do teorema, que isso é verdade. Então, se o R é igual a 1, eu tenho a média. Direto, imediato. E para a variância, quem que é isso aqui? Ó, isso aqui é exatamente isso. E quem é isso aqui? Isso aqui é a esperança de x. Isso aqui, ao quadrado, que aparece aqui, que é isso. Então, a definição de variância é esperança de x ao quadrado de x, usando as relações do teorema, a gente chega nisso, que é o que foi dado lá. Então, se a gente pegar aqueles exemplos que nós havíamos apresentado, qual que é a média e a variância binomial? A média, já tínhamos calculado de imediato lá, é o n-θ.
Então, a média é o nθ. E a variância? Nós precisamos subtrair isso, momento de ordem 2, avaliado, segundo derivada de ordem 2 da função geradora de momentos, avaliado em zero, menos a primeira derivada avaliada em zero ao quadrado. Ora, a primeira derivada avaliada em zero é nθ, e a segunda, lá no exemplo, que nós, 1,7, né, nós tínhamos calculado aqui, ó, o segundo valor e o primeiro valor. Então, estão aqui transcritos. Então, a média já é nθ direto, porque a gente já sabe que é. E a variância, eu vou ter que subtrair isso menos isso ao quadrado. Então, isso menos o primeiro momento, que é o nθ ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, colocando o nθ em evidência aqui, sobra 1 mais n menos 1 θ. E aqui sobra nθ. Então, eu tenho nθ menos nθ, esse n daqui, vezes θ, menos esse nθ aqui dá zero. Sobra menos θ, 1 menos θ. Então, dá nθ vezes 1 menos θ. Então, a variância de x é npq. nθ 1 menos θ. Que a gente já sabe que é, que a gente já tinha obtido de outro jeito. Trivial. Média e variância da normal. A função geradora da normal é essa. A média, ela é a derivada dessa função em relação a t avaliada em t igual a zero. Então, a derivada disso avaliada em t igual a zero. Então, deriva a função geradora em relação a t e avalia zero, que é esse resultado aqui. E 1x é a esperança de x. E o μ2 menos o μ1 ao quadrado é a variância de x. E 2 menos μ1 ao quadrado, avaliado em zero, é a variância de x. Então, para a média, a gente deriva, a derivada dá isso, substitui o t por zero. Quando o t for zero, zero essa parte. Quando o t for zero, zero essa parte. Zero essa parte, daí elevado a zero, que é 1. Isso zerou, 1 vezes μ. Está aqui o resultado. E para achar a esperança de x ao quadrado, eu tenho que avaliar a segunda derivada em relação a zero. A segunda derivada dá isso, que é a derivada dessa expressão aqui em relação a t. Dá isso, eu não vou fazer as derivadas aqui. E agora avalia em t igual a zero. Quando t for zero, zero essa parte. Então dá μ ao quadrado, sigma 2 μ ao quadrado, mais μ ao quadrado. E essa parte aqui zera no expoente, então dá i elevado a zero dá 1. Então, dá sigma 2 mais μ ao quadrado. É o que está aqui. E a média, portanto, é esse resultado, a esperança de x, que é a primeira derivada avaliada em zero. E a variância é a segunda derivada, que é a esperança de x ao quadrado, menos a primeira derivada ao quadrado. A segunda derivada avaliada em zero dá sigma 2 mais μ ao quadrado, que é o μ subscrito 2 de x avaliado em zero. Sigma 2 menos μ ao quadrado. Menos a primeira derivada ao quadrado, avaliado em zero, que é o μ. μ ao quadrado. Então, μ ao quadrado menos μ ao quadrado sobra sigma 2. Portanto, a média e a variância da normal, que é conhecida, a média é μ e a variância é sigma 2. Essa característica é conhecida, peculiar, em que a média é igual a um dos parâmetros e a variância é igual a outro parâmetro. É muito peculiar do modelo normal. Os outros modelos sempre é uma função, nunca é igual, a média nunca é igual a um parâmetro e a variância é igual ao outro parâmetro. Na tabela 1 eu já tenho aqui umas funções geradoras de momentos, aqui é só por curiosidade. Então, a função degenerada, eta elevado a tk, a Bernoulli, que nós fizemos, a binomial, nós fizemos. A geométrica, nós não fizemos não, mas está aqui a geométrica, θ, a função geradora de momentos, 1 menos e elevado a t, que multiplica 1 menos θ. A binomial negativa, não fizemos aqui, no livro tem, θ elevado a r, 1 menos e elevado a t, 1 menos θ elevado a r. Quando r é 1, esse caso aqui é um caso particular da binomial negativa, quando r é 1. Então, quando r é 1, cai nesse. Pode substituir aqui por r igual a 1, você vai ter isso. E a poisson nós fizemos. Então, estão aqui as funções geradoras. Nós não fizemos três dessas aqui. Não, duas, né? Degenerada acho que nem precisa, é trivial, né? Não lembro se fizemos ou não. E para as contínuas. Então, a normal, exponencial, uniforme, que quadrado, gama, coxinha e beta. Nós fizemos da normal,
da exponencial e da uniforme. Então, da normal nós fizemos, da exponencial dá isso aqui, e da uniforme dá essa parte que nós fizemos também, um exemplo lá atrás. As outras que quadrado, gama, né? E a Cauchy que não existe, a Cauchy não tem momentos, então não existe a função geradora de momentos, as integrais divergem, então não existe. E a beta é um caso muito complicado, essa eu acho que eu não me lembro de ter feito no meu livro, não. Essa eu peguei da literatura. Bom, então, essas funções geradoras têm uma outra particularidade. Você está fazendo uma transformação de variáveis, você pode usar a função geradora, calcular a função geradora da transformação, usando o LOTS. E com isso, se você chegar cheguei nessa expressão aqui, então aquela transformação levou você a uma distribuição normal. Então você pode reconhecer a função de densidade ou a função de probabilidade de uma nova variável que é obtida por transformação, se ao calcular sua função geradora você chegou numa função geradora conhecida. Ó, reconheceu com uma dessas duas tabelas, você tem como falar, não, aquela distribuição de probabilidade é essa, dessa variável transformada. Então, além de calcular os momentos, variâncias, covariâncias e muitas outras coisas que eu não mostrei, né? Qual momentos de ordem maior, coeficiente de assimetria, coeficiente de curtose, você, a partir da função geradora de momentos, pode fazer demonstrações para encontrar a distribuição de uma transformação ou de uma nova variável que você está tentando achar a distribuição. Você pode usar a função geradora de momentos para determinar a função de probabilidade dela. Eu vou restringir o nosso tema sobre esperança matemática até esse ponto, né? Eu não vou falar de função característica, não vou falar de função geradora de probabilidade, que é por causa do discreto, mas tem muito mais coisas que a gente poderia aprofundar, mas no curso não dá realmente. Então vamos ficar por aqui nessa parte de esperança matemática até o conceito de função geradora de momentos. Então até a próxima videoaula.